Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste domingo. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco num clima muito conturbado, sem treinador, enfim, tá voltando para estaca zero, né? Vamos começar de novo do zero, porque a comissão técnica que estava no início do ano e também o diretor de futebol, né, que começou a temporada, os dois já foram embora. Então o Vasco vai começar do zero, vai trocar pneu com o carro andando de novo, né, um filme repetido nessa temporada. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre Sub-20, né, porque no Sub-20 o Vasco vai muito bem. Hoje goleou o Flamengo e foi campeão invicto da Copa Rio. No profissional, o Vasco já entrou na zona do rebaixamento. E falaremos também sobre Paulo André, que é diretor lá do Cruzeiro, né? Inclusive trabalhou com Pedro Martins que está chegando no Vasco da Gama. O Paulo André teria, né, negociações aí com a 777. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Depois a vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da KTO. Você sabe que a KTO é parceira do canal Machão da Gama e a KTO dá um bônus para quem vem através do canal Machão da Gama. Você ganha 20% de bônus em cima do seu primeiro depósito se você utilizar o cupom MDG20. Tá aparecendo na sua tela e tá aparecendo o QR Code também. Esse QR Code te leva ao site da KTO, beleza? Basta você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO. Lá você usa MDG20 que você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vamos começar esse vídeo, segunda edição do nosso domingo, falando de coisa boa, né? Porque é tanta coisa ruim que acontece no Vasco. Vamos começar falando de uma coisa boa, que foi o Vasco campeão hoje da Copa Rio. O Vasco goleou o Flamengo em São Januário por 4-1 e foi campeão da Copa Rio. O Vasco foi campeão invicto dessa competição. No jogo de volta que aconteceu hoje em São Januário, na tarde desse domingo, o Gigante da Colina goleou o Rubro Negro por 4-1. No jogo de ida, o Vasco também venceu, né? O Vasco venceu o rival por 1-0 no jogo de ida e ficou com o título, né? Sem contestações. Venceu os dois jogos, 1-0 na ida, 4-1 na volta. No duelo deste domingo, o Vasco até saiu perdendo para o Flamengo, mas virou para 3-1 ainda no primeiro tempo, com gols de Lucas, Eduardo, Estrela e Bruno Lopes. Na etapa final, o Lucas Zuccarello fechou a goleada e o Vasco foi campeão 4-1 em cima do Flamengo. Tá passando algumas imagens aí enquanto eu tô falando. Eu aproveito esse vídeo também para parabenizar, né, a garotada do Vasco por esse título importante. Se no futebol profissional a coisa não tá legal, né, tá uma confusão, uma bagunça danada, na base o Vasco segue muito bem, como já vem há alguns anos, né, fazendo boas temporadas, boas competições, e hoje vence com facilidade o Flamengo 4-1 e fica com o título da Copa Rio. Parabéns aí para a molecada do Sub-20 do Vasco da Gama. Bom, como eu disse, né? O futebol profissional não tá nada legal. Na base, beleza, campeão hoje em cima do rival, mas no futebol profissional, meu amigo, o fantasma está de volta. A vitória do Corinthians hoje sobre o Fluminense colocou o Vasco na zona do rebaixamento. Nesse momento, o Vasco está na 17ª colocação do campeonato. A rodada ainda não terminou e o Vasco pode perder mais uma posição caso o Atlético Goianiense vença o Internacional, jogo que vai acontecer hoje, 8 horas da noite, no Beira-Rio. Vamos dar uma olhada como está essa classificação do Campeonato Brasileiro, já está aparecendo aí na sua tela. O Botafogo é o líder, tem 9 pontos. O Atlético Mineiro tem 8 pontos, é o segundo colocado. O Bragantino, com o resultado de momento, está na 3ª colocação com 8 pontos, está jogando agora, né, com Fortaleza. O Bahia é o 4º com 7 pontos. O Cruzeiro é o 5º com 7. O Flamengo é o 6º, 7 pontos. O Juventude, que está vencendo o Atlético Paranaense nesse momento, também está indo a 7 pontos. O Atlético Paranaense está logo depois com 6. O Grêmio tem 6 pontos. O Inter, 6 pontos também.
O Criciúma, com a vitória ontem sobre o Vasco da Gama, chegou aos 5 pontos. O Fortaleza, que está empatando nesse momento, também tem 5 pontos. Corinthians, 4 pontos. Palmeiras, 4 pontos. Fluminense, que perdeu hoje para a equipe do Corinthians, tem 4 pontos. O São Paulo é o 16º, tem 3. O Vasco da Gama abre a zona do rebaixamento com 3 pontos. O Vitória da Bahia tem 1 pontinho ao 18º. Atlético Goianiense não pontuou ainda, perdeu os 3 jogos que disputou. E o Cuiabá, também não pontuou, é o lanterna. Então, meus queridos, estamos na zona do rebaixamento. É claro que o campeonato ainda está começando, né? Apenas 4 rodadas foram disputadas, mas o sinal de alerta já tem que ser ligado, né? O Vasco acumula aí 3 derrotas consecutivas na competição. Estreou bem vencendo o Grêmio em São Januário, mas depois emendou 3 derrotas seguidas, tem apenas 3 pontinhos conquistados. Enfim, e figura aí na zona do rebaixamento. Eu acho que todo mundo sabe, né? O vascaíno hoje sabe que o Vasco é um time que vai brigar na parte de baixo, vai ser sufoco, vai ser maluquice de novo, como foi ano passado, até o final do campeonato. Inacreditável, né? Inacreditável, mas o filme repetido vai se repetir de novo, né? Todo mundo sabia que isso iria acontecer. Quando termina o Campeonato Carioca, todo mundo dizia, olha, tá se desenhando o mesmo roteiro do ano passado, mas a diretoria do Vasco resolveu não agir, resolveu não fazer nada, e é isso aí. É isso aí. Estamos mais uma vez nessa situação. Agora é aguardar, né? Vamos ver quem o Pedro Martins, que ainda nem foi apresentado, né? O diretor de futebol, Pedro Martins, nem foi anunciado de forma oficial. Ele já tem aí que buscar um novo treinador. Vamos ver quanto tempo vai demorar para esse novo treinador chegar. O Vasco na quarta-feira já tem um jogo muito importante de Copa do Brasil e vai com um treinador interino. Enfim, uma bagunça danada. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre outra coisa importante, que é Paulo André. O Paulo André, que é diretor lá do Cruzeiro, o Cruzeiro que está no processo de venda da SAF, né? O Ronaldo está vendendo a SAF para o empresário Pedrinho, né, dos supermercados BH, e em breve, então, o Ronaldo não será mais o dono do Cruzeiro. O Vasco, que tirou o Pedro Martins do Cruzeiro, diretor de futebol, Pedro Martins ainda não foi, né, anunciado como diretor do Vasco, mas está vindo para o Vasco. Acredito que segunda-feira, amanhã, início da semana, já deve ser anunciado aí oficialmente pelo clube. E uma informação em Minas Gerais é que o Vasco também negocia com o Paulo André. Paulo André, que trabalha também lá na diretoria do Cruzeiro, né? O Vasco estaria interessado no Paulo André. Essa notícia surgiu lá em Minas Gerais. O Paulo André, que tem... a torcida do Vasco tem muita resistência ao nome do Paulo André, porque ele já falou algumas besteiras, né, sobre o clube. Tem até aquela icônica frase do Eurico Miranda, né, que o Vasco revelou, não foi Paulo André não. O Vasco revelou Romário, Edmundo, não foi Paulo André não. Então, assim, é um nome que chegaria com muita rejeição. Porém, o companheiro Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, apurou que neste momento não existe nenhum tipo de negociação ou contato para o Paulo André assumir alguma função na SAF do Vasco. Vamos aguardar. Tomara que o companheiro Emerson Rocha tenha razão. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, o like é importante, a sua inscrição também é importante. Um grande abraço, até a próxima. Fui!